noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Meu nome é Rayane e hoje a gente vai falar sobre a Igreja Messiânica Mundial, Fé, Ciência e a Construção do Paraíso Terrestre. Aqui a gente... Tá. A Igreja Messiânica Mundial, então, ela basicamente busca promover a harmonia e o desenvolvimento espiritual e material da humanidade. Ou seja, ela tem como objetivo desenvolver e concretizar, buscar um paraíso terrestre, ou seja, um lugar onde tenha paz, não exista doenças, não exista pobreza, não exista conflitos, guerras, etc. É, Basicamente buscar um equilíbrio tanto da vida material quanto da vida espiritual também. Pode passar. Aqui a gente tem uma foto da igreja, né? Um dos lados da igreja, um dos cantos aqui da igreja, né? É, a igreja ela é localizada no centro cívico, ali perto do Museu do Mont. E a igreja em si, né, ao redor dela, ela é toda cheia de árvores, né? É um lugar bem aconchegante. Tem bastante natureza, etc. Pode passar. Então, os seguidores, né? Os seguidores da religião são chamados de messiânicos, e eles acreditam que eles vão auxiliar na construção do paraíso terrestre. O fundador da igreja messiânica, então, é o Meishu Sama, ou Mokichi Okada, e ele é considerado um profeta enviado por Deus, assim como Moisés, Jesus, Abraão, etc. Ele tem alguns conceitos fundamentais e algumas práticas. Um dos conceitos é o sagrado, que é o Deus supremo e o começo de tudo. A fé, para eles, é algo pragmático, é baseado na prática e na ação. Os membros não só creem, mas eles também agem. Um exemplo disso é a ministração do Jorei, que a Isa vai falar um pouquinho mais pra frente. Eles também têm a concepção de mundo, já que a igreja é espiritualista. Eles acreditam na existência de um invisível, de um espírito sentimento e que animais, humanos e a natureza também possuem esse espírito. E o lado invisível, espiritual, é o que guia as decisões deles, junto com os sentimentos. E eles acreditam que as doenças, pobrezas e conflitos são sinais de desequilíbrio desse lado invisível e espiritual. Quando nós fomos, eles estavam tendo um culto que era de gratidão aos antepassados. E nesse culto, eles possuem um ritual de origem oriental, dá para ver que ali, né, o templo, a imagem é uma coisa bem japonesa, ele se curvando também é bem japonesa, é uma coisa bem característica. Nesse altar, eles possuem três prateleiras, e numa delas vai a água, sal e arroz, que simboliza a base da alimentação e da vida. Representa também a gratidão pelos alimentos e as provisões recebidas no mês. Eles fazem as três referências, os três palmas, que, como eu disse, já é uma prática oriental. E as três referências, a primeira cumprimenta Deus, a segunda o mundo espiritual e a terceira o mundo material. E as três palmas são para garantir que os espíritos também possam sentir essa presença. Eles fazem um donativo de gratidão, que não chega a ser um dízimo, porque não é obrigatório, mas é uma forma de agradecer o salário e as provisões deles recebidas, e serve para sustentar também o local e praticar o desapego. No culto dos antepassados, a nossa oração, o sufrágio, pelos antepassados, agradece a vida recebida através deles, e acredita-se que eles influenciam no DNA e nas vivências atuais dos descendentes. E uma coisa muito legal desses cultos é que eles são muito musicais. Bom, como a Sofia falou, foi feito o Jorei. O que que é o Jorei? O Jorei, ela é uma palavra que é composta por dois kanjis. Kanji Jo, que significa purificar, e Urei, que significa espírito. Então, é uma oração que visa purificar o nosso espírito, né? Ele é praticado, feito em posição de mãos. Então, o ministro do Jorei, a pessoa que vai ministrar o Jorei, ela faz a posição de mãos sem encostar na pessoa. Vai ser uma canalização de energia. Os ministros precisam usar uma medalha, uma outorga de luz divina, que é chamada de Hikari, e essa outorga contém uma escrita luz em japonês. Isso é o que possibilita o membro enviar a luz de Deus para outra pessoa. Então, você não vai tirar a sua luz
do seu espírito para passar para outra pessoa. Você vai canalizar a luz de Deus. O Diorei ele é aplicado nas áreas onde tem mais toxinas, então é no estômago, na cabeça, nas costas, no rim, sempre sem encostar na pessoa. E essa oração é para purificar e elevar o espírito e eliminar os três maus, que são a doença, a pobreza e o conflito. E o Diorei tem uma comprovação científica. A ciência já comprovou que o recebimento de Diorei duplica as células NK, que são as Natural Killers, que são as células que combatem células ruins no organismo. Então, aqui eu já vou entrar um pouco, né, com o que a Isa falou, que é a questão dessa questão mesmo, que muitas religiões trazem, que é a fé e a ciência junto, né, como a fé cura, como a ciência cura e como tudo isso se junta. E aqui na Messiânica, né, a gente comenta sobre, de novo, aqui sobre o Meixo Sama, que é o fundador, e, se eu não me engano, ali ele era, né, se me ajudem se eu errar, mas ele era formado mesmo em teologia e filosofia, algo assim. Só que ele se aprofundava, né, de maneira autodidata, também em medicina. Então, a messiânica, ela é uma religião, assim, que fica meio ali entre 50% fé e 50% ciência. Mas é claro, né, que nem a Isa falou do Jorei. O Jorei, ele vem para isso, ele já vem para ali curar o membro, né, ali o messiânico. Mas não que o messiânico, né, não que o membro da messiânica, ele necessita, né, parar com os medicamentos. E daí a gente até trouxe um exemplo que foi falado no dia ali, né, de uma mulher que ela usava medicamentos para depressão, né, uma membro ali da igreja, ela usava esses medicamentos, então, ou seja, ela usava a ciência ali, né, para curar a depressão e não curava, não curava. Porém, ela entrou ali, né, como membro, ela entrou oficialmente para a religião e começou a fazer o Jorei, né? E ali a gente até colocou, né? Mas o membro pode se aproximar da ciência, então, ou seja, ela se aproximou ali da ciência, se aproximou ali dos medicamentos, né? Começou a melhorar, mas realmente foi melhorar mais um pouco quando decidiu ir pela fé ali, né? Pelo Jorei, né? Igual a Isa falou, só repetindo que o Jorei, ele é ali a cura ali, né? Ele vai curando aos poucos. Então, né, igual a gente começou, o membro pode se aproximar da ciência, ou seja, medicamentos, médicos, mas aos poucos buscar diminuir a dependência com os medicamentos, com o apoio da fé. Daí a gente colocou entre parênteses o Jorei. Então, meio que ali a pessoa ela vai se afastando um pouco da ciência, vai um pouquinho mais pela fé, né? Então é meio ali 50-50, né? A pessoa começa um pouco na ciência, depois vai um pouco para a fé. Mas assim, é uma religião, assim, resumidamente, é uma religião também que não, né, desacredita dos medicamentos, né? Eles acreditam no potencial da ciência, que os medicamentos ajudam, mas também ali tem que ter esse jorei ali, né, para dar um complemento. Então, aqui também é só mais um adendo no que a Raine falou lá no começo, que eles têm isso do paraíso na Terra, né? É, e eles têm ali três pilares, né? Como vou dizer, esqueci a palavra agora, mas requisitos, né? Eles têm ali três requisitos, três pilares para esse paraíso ali na Terra ser bonito, ser perfeito, né? E os três são verdade, bem e belo. A verdade, né, que é o buscamento, é que busca o conhecimento e a profundidade. O bem, que são as práticas, né, como o jorei e a dedicação, ou seja, né, é, além de, ali, claro, né, fazer o jorei, que já é um tipo de dedicação, também tem outro tipo de dedicação, que é a limpeza do lugar, cuidar do lugar, realmente ele cuidar desse paraíso, porque é isso que eles querem. Eles querem uma coisa bonita, uma coisa agradável, né? Então, e tem o belo, né? Eu até lembrei agora que quando a gente estava fazendo, o ministro tinha uma ikebana, se eu falar errado, me corrijam, ikebana, que ela é tipo um mini bonsai, ela é tipo um anjo floral, que no caso o belo ali entra na arte, então vou falar um pouquinho melhor, é que é meio complicado. A arte milenar japonesa Ikebana Sangitsu, que é um arranjo floral, que tem a intenção de levar luz ao ambiente, música, filmes e artes que levam o espírito. Então, os messiânicos, eles priorizam muito também a arte. Esse é o belo deles, né? Então, tem verdade, que é o conhecimento, a pessoa busca esse conhecimento, essa sabedoria. O bem, que são as práticas, jurei, a dedicação pelo lugar. E o belo, que realmente é mais ligado a essa coisa de arte. E também mais uma coisa interessante, eles têm a própria agricultura deles. Eles têm tipo uma agricultura local ali, que é
ela é bem natural. Inclusive, o próprio ministro que estava ali falando com a gente, ele falou que as dietas ali dos messiânicos é bem restrita, né? Tipo, é tudo sem agrotóxico. Então, e eles falam que é bem difícil, né? Porque hoje em dia tudo tem agrotóxico, né? Ele falou pra gente. Então, o que que eles fazem? Nesse pedacinho do paraíso que eu já vou falar daqui a pouco, né? é, Eles fazem as próprias plantações deles, então sem agrotóxico, sabe? Tudo eles plantam sem agrotóxico, tudo realmente assim, livre, assim, né? Livre de agrotóxico. E daí o solo sagrado, né, que ele já tem um em São Paulo, ele nos falou, né, inclusive é aberto ao público. Então, como que é, né? Eles chamam de pedacinho do paraíso. Vou ler aqui. O principal no Brasil fica em Guarapiranga, São Paulo, e representa um pedacinho do paraíso na Terra. É aberto ao público com foco em natureza, oração, agricultura orgânica. Daí junta tudo aquilo que eu falei. Realmente é um lugarzinho ali de paz, um lugarzinho ali deles agradecerem, se dedicar ali. E é isso, e é aberto ao público. Para finalizar, então, a gente tem uma reflexão para os estudantes universitários. Então, qual que é a influência do educador para o aluno, né? Então, o Meixo Sama ele vai falar que o educador ele não só transmite conhecimento, mas ele tem como objetivo também influenciar o seu aluno de forma positiva ou negativa pelo seu pensamento e pelo seu preparo espiritual. Então, o objetivo do professor é basicamente formar um aluno, né? Não é só para transmitir o conhecimento para ele, mas formar ele como um cidadão, para ele se preocupar tanto com o espírito dele quanto o espírito do outro. E a gente entra num contraste, né? Onde se relaciona muito com o que as meninas falaram durante os slides anteriores, né? Em como essa religião ela está no equilíbrio, né? Entre a fé e a ciência. Então, a educação também está. Então, a gente não pode só pensar de uma forma materialista, né? Então, a educação pensada de uma forma material, ela causa desastre e coisas negativas. Por isso que a gente sempre tem que estar com o espírito junto, né? As duas coisas precisam estar juntas para elas estarem em harmonia. Então, a busca elevada, né, buscar o espírito de forma elevada, ele evita o peso e o mal-estar causados por sentimentos e ações negativas. Então, para reforçar a ideia de que fé e ciência, eles andam juntos independentemente do contexto, né? Até dentro da educação, eles sempre vão andar de mão dada. É só isso. Aqui a gente tem uma foto para comprovar que a gente estava lá. Estávamos lá. Estávamos lá. Não é IA. Não é. Não é. Eu queria fazer mais um adendo também, que é muito legal que a gente perguntou pro moço que estava seguindo, que estava levando a gente por lá, se o solo sagrado, como ele foi escolhido, né? E eu tava esperando uma resposta muito mais mirabolante, mas a escolha do solo sagrado foi feita com um valor monetário. E o Meshu Sama, que escolheu na época, ele foi lá, sentiu a vibe do lugar, gostou da vibe do lugar, da energia, e compraram. Eu realmente pensei que seria algo diferente, foi um pouco decepcionante. E outra coisa também é que os joreis, eles podem ser administrados por qualquer pessoa. Eles dão um cursinho de jorei, se eu não me engano, dura 2 semanas, e você recebe a medalha, o medalhão, a outorga, e você pode administrar jorei quando você quiser e onde você quiser. E um fato também muito interessante é que se a medalha deles cair no chão, vocês têm que levar de volta lá para ela ser purificada antes de você refazer o jorei. E outra coisa mais legal ainda é que todos os cultos deles são muito musicais. Como a Gabi falou, que eles prezam muito pelo belo. A gente participou do primeiro culto, a gente assistiu inteiro, acho que 2 horas. E eles já começaram com piano, violino, e toda a encantação deles era algo realmente uma música. E foi algo muito bonito. Acho que é isso. Muito obrigada. Foi nosso trabalho sobre a Igreja Messiânica. É isso. Obrigada. Obrigada.